Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem, hoje vamos falar sobre o capítulo 8 do Gamba, que vem a ser formação e extinção dos estados. Para a gente analisar essa questão de formação e extinção dos estados, nós temos que ter em mente algo que nós aprendemos no capítulo 6, que era o capítulo sobre o estado, que é o quê? Os elementos constitutivos do estado. Quais são? Povo, governo, território, ordenamento jurídico, soberania, reconhecimento externo. Esses, né? Acho que eu falei todos. Povo, governo, território, ordenamento jurídico, soberania e reconhecimento externo. São 6. Por quê? O Gamba nos diz que para se formar um Estado tem que haver a junção desses 6 elementos. E, por outro lado, para se extinguir o Estado, basta que ele perca um desses elementos, segundo o Gamba. Tá? Por exemplo, um Estado que perde o território não é mais um Estado. Um Estado que perde a soberania não é mais um Estado. Né? E, da mesma forma, quando para surgir um novo Estado, ele tem que ter essa junção, ter um povo, um governo, território, uma constituição, né, um ordenamento jurídico, ser soberano e que os outros países em volta, pelo menos uma boa parte da comunidade internacional, o reconheça como um Estado. Bem, vamos começar pela formação dos Estados. Quando a gente vai falar de formação, a gente pode falar de 2 tipos, que é a formação originária, que também é conhecida como fundação, e a formação secundária, que também pode ser chamada de formação derivada. Bom, a formação originária, como o próprio nome diz, é aquela que iniciou quando ainda não existiam os estados como nós o conhecemos hoje, né? Portanto, numa época meio que indeterminada, mas nós sabemos que foi mais ou menos ali entre o fim da Idade Média e o início da modernidade. Quando? Quando os reis começaram a, como a gente viu em outros capítulos, acho que no capítulo 3, os reis começaram a conseguir concentrar poder político e militar. Eles conseguiram criar exército, né, em suas mãos. Além disso, eles criaram uma burocracia, ou seja, um sistema para receber impostos e taxas, e também eles, além disso, o que os reis fizeram? Exército, taxa, que é a burocracia, impostos. O comércio floresceu e foi surgindo o mercantilismo. Bem, enfim, mais ou menos nessa época aí. E aí, nessa época ainda não tinha outros estados, ou se tinha começado a formar um aqui, outro ali. Por isso é uma formação originária, as fronteiras ainda não estavam delimitadas. Então, isso foi nessa época. Hoje em dia, não tem como ter uma formação originária, porque não existe mais o que eles chamam de terra nullis, que é um termo em latim que quer dizer terra sem dono, mais ou menos isso. Então, hoje, para um Estado se formar, tem que ser através de uma formação secundária ou uma formação derivada, porque hoje já temos uma comunidade internacional formada, existente. Portanto, toda vez que se forma hoje em dia um novo Estado, isso significa provavelmente uma afronta a uma Constituição de outro Estado, ao ordenamento jurídico de outro Estado, ou a observância de um ordenamento jurídico. Por quê? Por exemplo,
num caso vamos dizer, de um desmembramento, um estado se separa do outro, aquilo provavelmente estava proibido pela Constituição do estado original ali. Mas então houve uma desobediência àquela ordem jurídica, houve uma separação e aí se formou um novo estado. Mas vamos ver cada uma delas, cada uma modo de formação e depois de extinção. De formação, então, de formação secundária pode ser através da fusão ou união, pode ser através da federalização e pode ser através do desmembramento parcial, tá? E também do desmembramento total. Aí vamos falar de cada um deles. Então, fusão ou união, ela consiste na junção de dois ou mais estados para a formação de um estado novo, diferente dos que existiam antes dos que existiam antes. Então eram dois, eles se fundiram, eles se uniram, por isso o nome é fusão ou união, e formaram um novo estado diferente desses dois que existiam. E um exemplo que a gente pode dar é a República do Iêmen, que é uma fusão de outros dois estados que existiam antes, que eram Iêmen do Sul e Iêmen do Norte, se fundiram e formaram a República do Iêmen. Bem, nós temos também a federalização, né? Quando nós estudamos os tipos de estado, nós estudamos os estados federais. Bom, a federalização consiste na união perpétua e indissolúvel de estados autônomos, que vão ser reunidos sob uma Constituição Federal, criando um novo estado. Este, sim, é autônomo. E os estados que o formam, se antes eles eram soberanos, eles vão ser extintos, porque agora eles vão ser estados membros desta federação e não vão ter mais soberania, eles vão ter uma autonomia. Bom, um exemplo de federalização, como vocês sabem, é os Estados Unidos, porque antes dele se tornar uma federação, essa federalização foi uma união das 13 colônias norte-americanas, colônias britânicas, que se separaram da Inglaterra, ficaram independentes da Inglaterra e formaram aí, portanto, uma federação, que foi a Federação Norte-Americana, Estados Unidos da América. Então, todos eles abriram mão da sua soberania e passaram a ser Estados-membros, né, dos Estados Unidos da América, tendo só autonomia, mas não mais soberania. Aí nós temos outra forma de formação de Estado, é o desmembramento parcial, que vem a ser. Desmembramento parcial consiste na separação de um ou mais partes de um Estado para a formação de um ou mais novos Estados. Geralmente está ligado a processo de independência ou separação de regiões, Estados-membros ou territórios. No desmembramento parcial, o Estado originário continua existindo. Tá? Agora, existe também o desmembramento total, onde o Estado originário ele é extinto, mas ele dá origem a dois ou mais estados. Tem um estado, aí ali dentro ele tem um nome. Aí há uma separação das várias partes desse estado e vamos dar um exemplo que formam-se 3 estados. Mas cada um passa a ser um estado novo, nenhum mantém o nome daquele estado original. Então, isso daí é um desmembramento total. Tá? Vou dar um exemplo do desmembramento parcial agora, e depois, quando a gente for falar de extinção de estados, aí eu dou um exemplo de desmembramento total.
O exemplo de desmembramento parcial pode ser a independência do Brasil. O Brasil, na época de sua independência, fazia parte do Império Português. E aí, quando Dom Pedro I tornou o Brasil independente, então ele se separou do Império Português. Isso foi um desmembramento, criando um novo Estado. Vamos falar agora então de extinção de estados. A extinção de estados pode ser, novamente, fusão ou união, federalização e o desmembramento total, além de outros. Mas o que eu quero mostrar é que, da mesma maneira que se forma um estado, isso também causa a extinção de outros. Porque, vamos pensar, quando há uma fusão de dois ou mais estados e eles se transformam em um novo estado, então houve uma formação de um novo estado aqui. Porém, houve a extinção dos estados que o formaram. O mesmo pensamento vale para a federalização, que ao criar um novo estado, aqueles estados diferentes que passaram a ser estados-membros com autonomia e não mais soberania, eles deixaram de existir. Então, a sua união formou um novo estado, uma federação, porém, eles deixaram de existir como estados que eram antes. Ok? E o desmembramento total, como a gente já viu, ele também é uma extinção de estado, porque a gente tem um estado, vamos supor que ele se separa lá em cinco áreas do estado se separaram, formaram novos estados, e esse estado deixou, portanto, de existir. Um exemplo do desmembramento total é a ex-Iugoslávia, que se separou e deu origem a diversos países, diversos estados novos. Eu não vou saber todos aqui de cabeça, mas eu posso me lembrar: Sérvia, Montenegro, se eu não me engano, Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia. Então, ex-Iugoslávia é um exemplo de desmembramento total. E a incorporação ou anexação? Nesse caso, ocorre a extinção de um estado que é incorporado a outro que já existia e continua existindo. Exemplo: após a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental incorporou a Alemanha Oriental, formando um novo Estado. Além disso, mas não muito importante para nós, também uma forma de extinção de Estado, causas naturais. Vamos supor que um Estado que fosse uma ilha, e devido ao aquecimento global, ocorre a elevação do nível do mar e cobre esse estado todo e deixa de existir aquele território. Isso daí seria uma forma de extinção de estado. Ou imigrações em massas, onde toda a população tem que deixar o território, ou mesmo sendo expulsa também do território, seria a causa da extinção de um estado. Bem, pessoal, espero que possa ter ajudado vocês aí no estudo de vocês para a prova de Teoria do Estado e Ciência do Direito. Até a próxima.